O Internacional anunciou nesta quinta-feira o seu novo treinador. Paulo Pesolano chegará com mais 5 profissionais para um contrato de uma temporada, desembarcando em Porto Alegre, muito provavelmente para ser apresentado nesta sexta-feira. O dia de primeira impressão de Paulo Pesolano como técnico do Inter, mesmo que a distância, foi marcada pela apresentação de Abel Braga como diretor técnico do Inter. Em uma longa entrevista coletiva, Abel deu detalhes de qual vai ser a função exercida no cargo que antes era ocupado por D'Alessandro. Deu diversos diagnósticos a respeito da situação do Internacional. Falou sobre com qual equipe vai trabalhar a partir de agora e jogou as claras em relação ao movimento de tentar trazer Tite e acabar trazendo Paulo Pesolano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa com um anúncio que o Inter fez pela manhã. De madrugada, o Inter fechou a contratação de Paulo Pesolano. Por volta de 1h30 da manhã, o Internacional assinou o contrato junto ao treinador por uma temporada. E o anúncio acabou vindo na manhã desta quinta-feira. Contrato de uma temporada, Paulo Pesolano chega com 5 profissionais, 3 auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. A sua comissão técnica ainda está sendo definida. Ele não fechou ainda com todos os auxiliares. O preparador físico já está definido, que será o Gonçalo Álvares. E o analista de desempenho é o Matias Filippini. Mas ele está buscando, junto a treinadores de sua confiança, 3 profissionais que serão os seus auxiliares técnicos da maneira com a qual Paulo Pesolano trabalha. A comissão técnica do Inter segue a mesma do ponto de vista da comissão permanente. O Leonardo Martins segue sendo preparador de goleiros, não há nenhuma perspectiva de mudanças em relação à preparação de goleiros. Surgiu uma informação de um retorno do Daniel Pavan absolutamente descartada no ambiente do Inter, e é bom que se diga isso. O Diego Pereira, que era o preparador físico, vai seguir na comissão permanente do Internacional, junto com o João Goulart, assim como o Pablo Fernandes sendo o auxiliar técnico também desta comissão permanente. O Paulo Pesolano chega a Porto Alegre nesta sexta-feira. Provavelmente ele vai de carro de Montevidéu até Porto Alegre, para chegar em Porto Alegre, fazer reuniões com o departamento de futebol do Inter e muito provavelmente ser apresentado no final da tarde desta sexta-feira a logística do agora novo técnico colorado. Mas a quinta, ela teve o destaque da entrevista coletiva de Abel Braga, novo diretor técnico do Internacional, que foi apresentado como tal nesta quinta-feira pelo presidente Alessandro Barcelos. E em uma longa entrevista coletiva de cerca de 1 hora, Abel discorreu sobre o ambiente colorado, sobre as funções que ele vai exercer no cargo e também sobre o que ele pensa em relação a ações que precisam ser feitas para que o Inter tenha um 2026 melhor do que foi 2025. A primeira situação: Abel Braga anunciou a sua equipe de trabalho, que terá Leomir Souza, fiel escudeiro de Abel Braga, que foi auxiliar técnico de Abel ao longo de toda a carreira e que será um auxiliar do diretor técnico. Ele seguirá como um auxiliar do Abel Braga. Não um auxiliar técnico agora, mas um auxiliar de um dirigente. Não está definido ainda qual será o cargo do Leomir Souza, mas ele será um cara que estará ao lado do Abel Braga nesta empreitada dele ser o diretor técnico do Internacional. O Hélio Carraveta também terá um cargo na direção colorada, muito provavelmente como coordenador de performance, tá? Cargo que ele já exerceu também em outros momentos. O restante da comissão técnica está mantida e esse será o grupo de trabalho de Abel junto de Pesolano a partir do ano de 2026. De acordo com Abel, a sua função como diretor técnico é fazer tudo aquilo que ele queria que alguém fizesse para ele quando ele era treinador. Abel explicou que, no entendimento dele, o treinador precisa estar focado em cuidar apenas da parte
técnica, apenas da parte tática, da estratégia, dos treinamentos, e que a gestão de problemas menores não precisam chegar necessariamente direto no treinador. E é isto que fará Abel Braga. Ele será um escudo para o treinador para resolver essas questões de ambiente, de motivação com algum jogador específico, alguma cobrança com algum jogador específico, além de dar o tom do departamento de futebol do ponto de vista técnico para analisar jogador, para contratar jogador. Ele não vai se envolver na parte financeira, mas ele vai ser o grande nome forte do departamento de futebol quanto o assunto for assuntos técnicos. E o Abel Braga vai ser o cara que vai acumular todas essas funções, tendo um pé importante nas categorias de base, e o Leomir vai ter um papel importante nesse processo também do Abel Braga, e ele entende que é um cara para dar este respaldo para a comissão técnica, além de ser um cara que vai tomar decisões importantes dentro do departamento de futebol. Abel Braga falou muito sobre a nova comissão técnica e sobre a escolha por Paulo Pesolano. E Abel Braga foi extremamente transparente ao explicar a negociação que houve com Tite e a negociação que houve com Paulo Pesolano. Abel contou que a primeira opção sim era Tite e que toda a direção, todo o Conselho de Gestão do Internacional, de maneira unânime, aprovou esta ideia. Ele fez o convite a Tite, conversou com o Tite e o Tite foi claro com ele, dizendo que tinha apalavrado, tinha acertado uma ida para um clube do futebol brasileiro, que era o Cruzeiro. Abel Braga então disse que ia esperar e que caso este convite do Cruzeiro caísse, o Inter seria a opção do Tite. Da mesma forma, Abel Braga disse que foi até Paulo Pesolano, contatou o treinador uruguaio e jogou da mesma forma, transparente, dizendo: queremos te contratar, mas já temos e estamos aguardando a resposta de Tite. Se ele disser não, queremos te contratar. Jogaram limpo com o Pesolano, que conversou com a direção do Internacional. Quando o Tite acertou com o Cruzeiro, o Inter ligou para Paulo Pesolano e que imediatamente aceitou, de acordo com o relato feito por Abel Braga, a condição de ser o técnico do Internacional. Sobre Paulo Pesolano, Abel Braga está absolutamente encantado. Ele falou muito sobre o potencial de trabalho que tem Paulo Pesolano, por ser um cara workaholic, por ser um cara que não descansa, obcecado, fascinado por trabalhar, extremamente detalhista, extremamente exigente, e Abel Braga se encantou com este perfil do treinador. Disse que aguarda muito a chegada dele aqui, para que eles possam avançar no trabalho pessoalmente, já que até agora eles só conversaram por telefone. E tem um detalhe nessa história, tá? O Abel Braga tentou levar o Paulo Pesolano para o Vasco da Gama, quando o Abel Braga era diretor técnico da equipe do Vasco. O Paulo Pesolano não acertou com o Vasco, acabou indo para o Real Valladolid da Espanha, mas desde então o Abel tem uma admiração pelo treinador uruguaio, tá? Então, aguarda muito e traçou as características como as fundamentais para trazer Paulo Pesolano. O conceito de trabalho dele, a qualidade de trabalho para alguém tão jovem, mas principalmente a capacidade de energia que ele tem para se dedicar e para trabalhar de uma maneira que o Abel se encantou e relatou isso na entrevista coletiva. Abel também confessou e falou sobre a saída de D'Alessandro. De acordo com ele, Abel foi pego de surpresa pela decisão do agora diretor técnico do Internacional. E admitiu que após a partida contra o São Paulo, ele comentou com o D'Alessandro que gostaria da possibilidade de que D'Alessandro fosse técnico, o que foi rejeitado por D'Alessandro, que disse que não era o momento disso acontecer. O Inter escapou, D'Alessandro pediu demissão e o Abel agora é o diretor técnico do Internacional, mas ele admitiu que pensou em D'Alessandro como um treinador para esse ano de 2026. Mudanças no grupo. Abel falou sobre isso, mas foi extremamente cauteloso e blindou bastante o grupo de jogadores. E deixou claro: as mudanças no elenco, seja para a saída ou seja para chegadas, elas serão determinadas a partir de amanhã,
com a chegada de Paulo Pesolano em Porto Alegre. Será o técnico uruguaio quem vai dar o voto final, a palavra final, sobre qual jogador fica, qual jogador sai, e ele, Abel, será o responsável por garantir esta autonomia do treinador. Isto foi admitido pelo técnico colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Temos, nesta sexta-feira, jogos espalhados por várias ligas ao redor do mundo. Por exemplo, Série A do Campeonato Supercopa da Itália, tá? Bolonha e Inter de Milão. Odd do Bolonha 5.2, empate 3.9 e a Inter de Milão tá pagando 1.61. Tem, pelo campeonato alemão, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Odd do Borussia Dortmund 1.52, empate 4.4, Borussia Mönchengladbach tá pagando 5.4. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!